Olá, amigos, bem-vindos a mais um Momentos com o SEAC, que é o nosso novo quadro, onde nos encontraremos todos os dias para refletirmos sobre as lições dessa abençoada doutrina. E a cada dia, um tema diferente. O tema de hoje, ele está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. É a lição de número 77, É o Pai Nosso. E ela diz o seguinte, depois vou fazer a leitura e depois a gente conversa um pouquinho. Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra, dentro dela, tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca num movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos ao mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência, para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, hoje, nós vamos, explicar um pouquinho, ou tentar, pelo menos, esclarecer um pouquinho sobre cada frase da oração do Pai Nosso. Essa oração nos presenteada pelo Mestre Jesus. Então, ela começa assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, aqui, diz mais ou menos o seguinte: reconhecer Deus como um Pai amoroso e acessível, e nunca, um Pai distante. Tá? E a palavra nosso, ela significa que somos todos irmãos, e que quando oramos, que quando nós oramos por todos, não só por nós. Então, é o Pai Nosso, o Pai de todos, e fazemos essa oração como se fosse um coletivo. Tá? A outra frase é: venha a nós o vosso reino. Aqui nós pedimos que o amor e a justiça divina
se estabeleça no mundo e em nossos corações o reino de Deus vindo até nós. Tá? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade é sempre de Deus e a nossa vontade sempre deve estar de acordo com as leis divinas. Tá? Nós devemos trabalhar um caminho, reto, um caminho reto de pensamentos, um caminho reto de sentimentos, um caminho reto de palavras, um caminho reto de ações. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui o pão, ele representa o alimento do corpo, o trabalho, o estudo, o lar, tá? Enfim, tudo aquilo que nós, necessitamos para a nossa manutenção material. Mas, o principal, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão, é a força, é o equilíbrio, é a serenidade, é a fé. Isto é, são todas aquelas ferramentas, que Deus nos dá todos os dias para que a gente possa enfrentar as dificuldades da nossa jornada terrestre. Tá? É a confiança na providência divina. Então, nós, logicamente, nós precisamos do pão material, mas sem o pão espiritual, nada flui. Tá? Porque o que nos mantém espiritualmente, de pé é o nosso pão espiritual, que o Pai todo dia nos dá. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão, meus queridos, é a libertação do espírito das amarras de sentimentos negativos. Então, a libertação do ressentimento, a libertação da mágoa, a libertação do ódio, a libertação da inveja, de todos esses sentimentos que nos que nos machucam tanto. Tá? E nós só conseguimos perdoar ao nosso próximo quando antes nós conseguirmos perdoarmos a nós próprios. Tá? É quando nós conseguimos nos livrar de todos esses sentimentos negativos, esses sentimentos não legais, que acabam atrasando a nossa evolução. Nós ficamos tão presos a eles que nós ficamos ali como se fossem paradinhos ali, sem conseguir crescer, progredir e evoluir. Então, para conseguirmos perdoar o nosso próximo, nós temos que perdoar, primeiramente, a nós próprios. Tá? E não nos deixeis cair em tentações. É quando rogamos a Deus para não sucumbir diante das provas da vida, que não são poucas. Tá? Mas, que é o finalzinho, mas livrai-nos de todo o mal. Aí é quando nós pedimos a Deus para que Ele nos fortaleça, contra quaisquer desvios do caminho do bem. Tá? Seja, esses desvios podem vir através de sugestões, de espíritos inferiores, como também pode vir, ainda, das imperfeições que habitam em nós. Então, muitas vezes, nós fazemos o Pai Nosso como se fosse automático. Então, nós vamos, a gente vai falando, só que dificilmente, nós prestamos atenção no conteúdo
que essa bendita oração nos traz, nos ensinamentos, tá? Nas orientações que essa oração nos traz. E então agora, né, como nós temos um pouquinho, né, tá de compreensão, ao proferirmos essa prece, nós vamos prestar atenção em cada frase, em cada palavra, tá? E nós vamos conseguir fazê-la de uma maneira muito melhor. E automaticamente nós vamos colocar em prática, né, esses ensinamentos do Mestre, esse presente que o Mestre Jesus nos trouxe. Certo, meus amores? Então, essa era a nossa lição de hoje. E vamos terminar, então, fazendo um Pai Nosso, né? Refletindo, né? E um Pai Nosso assim com o coração, né, liberto das amarras, mas cheio de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E vamos pedindo para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que vocês comentem, que vocês, né, nos sigam nas redes sociais. E aproveitando o ensejo, apesar de terça-feira ser feriado, a nossa casa terá trabalho normal, tá? Com início às 20h15. E contamos com todos lá para nos confraternizarmos, né, espiritualmente também. Certo? Deus e Jesus no comando sempre. Beijos a todos.